Sejam bem-vindos a mais um dia do ciclo de conferências em homenagem ao centenário da revista Ordem. Hoje é o penúltimo dia, né, dia 29 de outubro de 2021. Quem nos falará hoje será a professora Juliana Santos, né, com a conferência Lúcia Miguel Pereira, nas páginas da Ordem, a crônica feminina. Né. Uma breve apresentação da professora Juliana. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, onde se graduou em letras, obteve mestrado e doutorado em literatura brasileira, né? E no doutorado a tese foi Ficção e Crítica de Lúcia Miguel Pereira, a literatura como formação. Ela realizou estágio de pós-doutoramento na Biblioteca Nacional, né, aqui no Rio, ao lado do Centro Vital, com um projeto de pesquisa intitulado O Romance de Formação Feminino do Brasil, 1930 a 1950. Ela tem uma experiência docente no ensino superior e básico, em letras, se não me engano, em literatura, e atualmente ela integra o projeto Portugueses de Papel, né, que pesquisa sobre personagens portuguesas da ficção brasileira. É um projeto que envolve a Universidade de Lisboa, a Federal do Rio e a Sorbonne Nouvelle. Né, agora, e mais outro Colorado. A professora Juliana, né, se quiser fazer algum adendo, fica à vontade. Obrigada, Jefferson. O meu adendo, então, foi só que faltou a Universidade de Colorado, que entrou ao final, né, nos últimos anos do projeto. Mas é isso, acho que o principal, o Jefferson já falou. Então, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, né, fiquei muito feliz e honrada de participar. Como o Jefferson apresentou, né, a minha formação é mais na área de letras, de literatura, então, certamente a minha fala vai se voltar para essas questões, né, ligadas à produção, né, da Lúcia Miguel Pereira como ensaísta, né, na Ordem, que esse é o objetivo, né, a gente está aqui para falar sobre o centenário da Ordem, pensar um pouco sobre essas ideias que foram apresentadas, inclusive parabenizar pelo evento, porque eu acabei assistindo, alguns eu consegui assistir ao vivo, né, no dia e tudo mais, mas como a gente está com muitas atividades, né, muitas vezes tem essa facilidade da palestra estar gravada, então eu tive chance de, mesmo não conseguindo participar no dia, de assistir, e realmente foi muito enriquecedor, né, eu conheci um pouco da Lúcia Miguel Pereira nessa questão da participação dela na revista, né, no centro, mas para mim foi um imenso aprendizado, né, todas as palestras que eu assisti, complementares, trazendo muita informação que faz a gente repensar aquilo que leu, né, aquilo que foi pensado, nessa preocupação geral, que eu acho que isso foi uma tônica importante das palestras, né, a gente vê que teve muita disputa, olhando de fora, talvez a gente tenha uma ideia assim de que tudo é meio homogêneo, que todos os pensadores, né, do centro compartilhavam de certas ideias, mas quando a gente vai se aprofundando, estudando, a gente vai percebendo que não, que cada um tinha ideias, às vezes até conflitantes, né, com os outros, e esse debate é que era a riqueza, né, da revista, do centro, e que, de alguma maneira, penso eu, né, por tudo que eu fui ouvindo aqui, que é uma intenção do centro, né, repensar sobre as ideias, se recolocar, se atualizar, né, do que está acontecendo, que rumos o centro quer tomar. Então, acho que isso é bem importante, né, revisar o que os autores trouxeram, o que contribuíram ao longo desse tempo, e pensar, né, pensar. A gente está sempre tentando pensar e se colocar no mundo, né. Então, acho muito, muito importante e agradeço pelo convite e também por estar aqui como aluna, né? Porque eu acho que o evento, eu sempre digo, eu gosto muito de ser professora, mas eu adoro ser aluna, e esse evento acho que trouxe muita coisa rica assim, para a gente pensar. Então, falado isso, né, que era uma reflexão assim, sobre o que a gente está vivendo aqui nesse evento, e que a gente vai ainda tá quase acabando, né? O Leandro ainda, depois de mim, é o último, fecha o evento. Abre e fecha, né? Porque, se não me engano, foi no primeiro que tu fez a mediação. Então, eu vou fazer uma apresentação, trouxe PowerPoint também, porque a gente fica só nessa telinha aqui, né? E não tem recurso de quadro, a leitura desses textos que
Também eu quero trabalhar com alguns trechos, né, do que a Lúcia escreveu, do que ela pensou, e eu acho que às vezes fica mais fácil da gente acompanhar vendo o texto, né? Até porque a forma de escrita da Lúcia é bastante erudita, uma frase entrecortada, e eventualmente uma leitura sem o texto presente pode ficar um pouco mais difícil. Então, deixa eu só tentar abrir o meu material aqui, vamos ver se vai dar tudo certinho. Tá, deixa eu só ver aqui. Minimizo. Vamos ver se ele vai. Veja se abriu aí para vocês. Por enquanto, não. Agora apareceu. Tá aparecendo. Bom, como vocês sabem, né, aqui a gente começa a passar o PowerPoint, tem aquela questão muito chata que a gente para de ver vocês. Mas podem me interromper a qualquer momento, né, o de áudio, enfim. Eu vou passando, vou lendo algumas coisas e depois a gente vai comentando. Bom, então aqui não preciso mais me apresentar, já fui apresentada, sou da área de letras, só retomei aqui no primeiro slide para pensar, então, da origem, né, esse trabalho, ele começou, então, na minha tese, lá de 2012, também já está fazendo quase 10 anos, né, a ideia era trabalhar com a ficção e a crítica da Lúcia Miguel Pereira, que eu chamei a literatura como formação, porque eu iniciei pensando nos romances, e fui para os ensaios críticos, e aí da ordem, mas não apenas, porque ela tem uma longa trajetória como ensaísta em vários periódicos, para pensar que ideias ela tinha a respeito de literatura e como que isso se enquadrava no que estava colocado nos romances, né? E aí surgiu o conceito de romance de formação, que é ligado a essa ideia assim de um personagem que está em processo de desenvolvimento, né? De tomada de consciência, de independência, né, de formação de valores. E aí essa ideia depois foi adiante, então a minha pesquisa na Biblioteca Nacional foi pensando em várias romancistas mulheres, né, da década de 30, a Lúcia Miguel Pereira e outras, né, a Raquel de Queiroz, a Diná Silveira de Queiroz, a Patrícia Galvão, ou Pagu, né, a Clarice Lispector, a Elisa Lispector e a Maria Julieta Drummond de Andrade. Pensando, então, que essas escritoras teriam algo em comum, que é essa busca por um modelo de narrativa, né, no caso, e que também trabalhasse com essa ideia de um questionamento a respeito da importância da formação, né, no caso das mulheres, formação intelectual, né, formação política, que era bem importante nesse período, e como que isso, então, apareceu. A Lúcia Miguel Pereira, então, ela tem bastante discussões a respeito disso em termos de ensaio, em termos de reflexão, e também na sua composição, digamos assim, ficcional, né? Então, esse é um pouco o ponto. Eu trouxe aqui uma frase que eu acho muito emblemática, que eu trabalhei na tese, mas e também nesse projeto, e que eu voltei a ela, eu sempre volto, porque eu acho ela bem importante, foi um texto escrito pela Lúcia, mas num ensaio, né, a respeito de poetas e romanticistas, é o título que ela deu, para pensar sobre os escritores daquele período, né, 34 foi o artigo, e aí como que ela pensava o romance moderno. Mas eu trouxe aqui, porque a gente não vai tratar de romance, mas eu pensei assim, só a gente trocar ali o romancista por ensaísta ou por intelectual e tem o mesmo valor, né? Assim, tem a mesma validade, acredito eu. Então, ela diz, né? O romancista, ou no caso eu quero propor, né? O intelectual deixou de ser o homem que, tendo vivido, feito a volta das coisas e das ideias, se dispõe a fixar no papel as suas impressões, para ser aquele que quer aprender a viver. Não escreve porque viveu, com a serenidade de quem recorda, mas para saber viver, com o nervosismo de quem tenta desvendar um enigma. Por isso, o romance ou o ensaio, né, o trabalho intelectual, deixou de ser um fim de carreira para ser um início. Ele pode, com a mudança, ter perdido em perfeição, em acabamento, mas adquiriu um sentido dramático, uma sinceridade nua e dolorosa que fazem esquecer todos os defeitos.
né? Então, é um pouco nesse sentido que eu vejo a Lúcia como ensaísta também, né? E pelo que a gente viu aqui dos embates todos que teve, né, com vários intelectuais ligados à revista Ordem, o quanto aquele momento, né, que foi o de inauguração dessa revista, ele estava permeado por esses conflitos, né, por uma tentativa de achar rumos, né, para o país, mas também para a intelectualidade, para as organizações, né, de que forma a gente ia lidar com tudo isso. E aí, bom, né, a ideia da serenidade de quem sabe, quero trazer uma ideia já concluída, eu acho que isso para o ensaio também serve muito, né, até para a gente pensar que era o calor da hora, e muitas questões que a Lúcia propõe também foram se modificando, ela mesma foi se modificando com base naquilo que foi discutido, né, na Ordem e em outros periódicos que ela foi escrevendo. Então, as coisas tinham esse tom, né, de querer muito saber qual é a verdade, qual é o caminho, né, então isso eu acho que tem de mais interessante no material dela. Bom, eu trouxe aqui então um pouquinho da Lúcia, peguei uma foto dela assim mais jovem, né, do período que a gente está tratando, que é então de 32, né, quando ela começa, que ela tinha então 31 anos. A Lúcia então nasceu em 1901. Às vezes é vista como mineira, porque ela nasceu em Barbacena, em Minas Gerais, né, mas na verdade isso era o local onde moravam os avós dela. Mas ela viveu toda a vida no Rio, né, a sua carreira se desenvolveu no Rio. E faleceu em 59, ainda muito jovem, num acidente aéreo, né, incrível, junto com o marido, e isso também é outro tema, assim, outro comentário que eu vou fazer adiante, enfim, sobre a trajetória pessoal dela. A gente sabe, então, que a Lúcia foi ensaísta, até botei numa ordem, assim, pensando, né, ensaísta, porque ela ganhou um reconhecimento realmente forte, que permanece até hoje como ensaísta, né, biógrafa, com biografias importantes do Machado de Assis e do Gonçalves Dias, pelo menos, né, são grandes referências. Ficcionista, tanto no romance, no conto e narrativa infanto-juvenil. Foi tradutora também, do francês e do inglês. Crítica, pelo menos, tem outras coisas, eu já não tenho bem certeza. Crítica e historiadora literária, né, com livros importantes também. O Prosa de Ficção, talvez o mais famoso, né, quando ela fala da literatura do final do século XIX, início do XX, ficou sendo uma referência para todos os historiadores do período, depois que ela escreveu essa obra. E ela começou, botei a estreia com as antigas de Sion, uma expressão que diziam, né, as antigas alunas do Colégio Notre-Dame de Sion, que foi onde ela fez toda a formação. E depois de alguns anos, né, então em 1927 até 1929, ela e algumas colegas iniciaram a revista Elo, que até numa apresentação de um livro, quando fala da biografia dela, se diz que foi uma experiência de um grupo feminino que se organizou como um reflexo da nova liderança do Centro Dom Vital, quando o seu Moroso Lima assume a presidência, sucedendo a Jackson de Figueiredo. Né? Até a editora da USP, não tinha uma assinatura, né, nesse texto, mas a origem veio dali, até a gente fica pensando, porque a Lúcia Miguel Pereira também tem um parentesco com o Antônio Cândido, que é primo em segundo grau, né, dela, e como que, digamos assim, essa parte da vida dela foi vista, né? Acho que até o Antônio Cândido, quem fala num artigo que escreveu sobre a Lúcia, a respeito de que lá nessa revista, que era o início, né, do trabalho, da carreira, ela já colocava muitas ideias que depois ela veio a desenvolver, né? A questão de refletir sobre o papel da mulher na sociedade, algumas críticas literárias de valor, mas infelizmente esse é um material que eu não tive ainda acesso. Na Biblioteca Nacional, lembro que eu tentei buscar isso, tinha alguns números, mas já eram de um período posterior ao que a Lúcia participou. Então, na verdade, nunca li os artigos dessa fase, mas é algo bem curioso. Coloquei aqui rapidamente, assim, só para a gente ter uma ideia do quanto a Lúcia produziu, né? Enquanto ela foi uma intelectual muito importante mesmo e produtiva.
Aqui eu coloquei primeira divisão ali no ensaio e crítica literária, né? Então as revistas ou jornais, enfim, que ela participou. A gente começa pelo Boletim de Ariel, 1931, que digamos, foi o que antecedeu a ordem, e que ela tem até depoimentos dizendo que foi o primeiro periódico em que ela percebeu que, né, como que ela estava de fato atuando como escritora, né? O papel de escritora, ela percebeu assim que aquilo deixou de ser uma coisa não profissional ou uma diversão, que talvez tenha sido essa ideia na revista Ela, mas que ali ela começou a tomar ciência, né, de que ela estava enveredando mesmo por um caminho de envolvimento intelectual, né? Depois a ordem que eu coloquei ali em 1932 e 34, eu mesma, né, na tese lá de 2012, eu coloquei 1933 a 1939, se não estou enganada, porque eram as datas que eu encontrava em várias referências, e depois vim a saber que essa crônica feminina circulou nesse período, né, 32 a 34, e inclusive eu encontrei um artigo dela de 39, né, mas me parece que lá já demonstra nesse artigo que ela não teve uma participação até 1939, ficou realmente concentrada de dezembro de 32 a janeiro de 34, né, basicamente um ano, um pouco mais de um ano, e que depois as colaborações foram bem mais esporádicas, né, ou até, no caso, eu pelo menos só fiquei sabendo deste artigo em 39, né, que era para uma homenagem ao Machado de Assis, e não teve uma continuidade muito além, então, desse período. Outras, então, a Gazeta de Notícias, né, tudo dá para ver pelas datas que são todas próximas, né, então a Gazeta de Notícias, a Lanterna Verde, a Revista do Brasil, né, e a gente vê ali que eram desde assuntos literários, mas também comentários sobre questões da época, ensaios, traduções, né, e também na área da ficção a gente já tinha um conto que saiu em 1933, mas que eu saiba é o único que ela fez. Ela realmente produziu mais narrativas longas, né? Foram 4 romances, 3 na década de 30 e 1 na década de 50. Traduções que iniciaram na década de 30, mas foram até o final da vida. As biografias, né? Que a do Machado já saiu em 36. E narrativas infanto-juvenis, que também a gente tem essa Fada Menina em 39, na década de 40 ela faz mais 3. Não vou citar tudo, porque já deu para ver que ela produz muito, né? Então, na crônica feminina, a ideia é falar um pouquinho mais sobre como é que são os pontos de vista, né? A forma de escrita, de diálogo que ela estabelece nos textos. Então, basicamente, a gente vai lidar com 5 crônicas, eu trouxe um pouquinho de cada um, até porque são textos curtos, né? Mas a gente vê, então, a primeira crônica, que foi de dezembro de 32, depois janeiro de 33, março e abril de 33, maio, junho de 33, setembro, outubro de 33. E a última, que é de janeiro de 34, na verdade eu não tive acesso, porque na Biblioteca Nacional esse ano não está aparecendo, não sei se o material não está disponibilizado, enfim, qual a questão, mas essa crônica é citada num artigo da Ana Maria Magaldi, e pelo que está comentado lá, me suponho que o assunto, digamos assim, os assuntos e pontos de vista não se alteraram muito em relação aos outros textos, mas não tive acesso, então, à crônica. A gente vai conversar, então, um pouquinho mais sobre as outras, né, que são as que estão ali acessíveis, né, no site da Biblioteca Nacional. Então, também quem quer se debruçar sobre os textos estão lá integrais, né. Aqui o formato que eu usei, né, uma cópia só para a gente ter uma ideia do tamanho, como é que era, né, essa crônica. Essa é a primeira. E com um título, né, que é muito emblemático, então, O Perigo do Feminismo. A ideia é, eu vou trabalhar essa primeira crônica com vocês, porque ela não é muito longa, e também a gente tem uma noção um pouquinho melhor de como é que é o discurso da Lúcia, né? Como ela vai construindo esse diálogo com outras pessoas, outras mulheres, né? E também porque eu acho que a Lúcia, em geral, quando ela é discutida, especialmente nessa produção da Ordem, se tende a pegar frases soltas, né? Sem o texto completo,
E tem algumas frases que são realmente assustadoras, né? Elas já são difíceis de aceitar, digamos assim, neste ano, né, de 2021, quando elas estão dentro do contexto maior do texto, né, daquilo que está sendo discutido. Mas quando a frase vem solta, então fica ainda mais difícil da gente perceber o que está por trás, né, do que ela está pensando, a ideia que ela está desenvolvendo. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa crônica, o perigo do feminismo. Então, só para começar, eu já chamo a atenção para esse título, né? A gente imagina que quando se fala o perigo do feminismo, já está implícito que tem um perigo, né, no feminismo. E essa crônica saiu em dezembro de 1932, o ano em que as mulheres conquistaram o direito ao voto, né? Então, a gente pode imaginar que essas questões, né, uma ampliação da mulher no mercado de trabalho, que estava acontecendo naquele momento, lutas das mulheres, né, pela questão do divórcio, uma série de coisas, né, que estavam fermentando, que estavam já algumas em adiantado, né, dos debates, era a tônica do momento. Então, quando ela diz o perigo do feminismo, isso já atrai naturalmente, né, as pessoas pensando que ela vai tratar a questão indo contra o movimento, mas não é exatamente o que ela faz, né? Então, isso já atrai um tipo de leitor. A gente está numa revista católica, então imagino que ela certamente pensou nisso, né? Que o título atrai para a leitura. E ela começa dizendo o seguinte: então, já vai longe o tempo em que se podia indagar se as mulheres deviam ou não tomar parte na vida política. Não tanto cronologicamente, são de ontem os debates, mas moralmente. As modificações profundas sulcam repentinamente os períodos, cavam distâncias formidáveis, intransponíveis, entre o passado e o presente. Assim é das mulheres entre nós. Hoje não tem mais cabimento as discussões em torno de um assunto do qual, até há bem pouco tempo, não cogitava a maioria das interessadas. Estamos diante de um fato consumado, iniludível. Com a conquista do voto, o feminismo venceu em toda a linha, e a sua vitória irá cada vez mais repercutindo sobre a existência das mulheres. Festejando o fato com arrogância de vencedoras, ou vendo nele, sobretudo, um austero dever, temos de aceitá-lo e de nos integrar na vida política da nação. Então, quando ela faz essa saída no texto, ela já começa, né, então, a dialogar muito com relação a essas pessoas que talvez estejam olhando com certa desconfiança, né, para essa mudança. E nitidamente, né, quando ela diz essa vitória vai repercutir, já está repercutindo na existência das mulheres, ela está se voltando para essas mulheres, né? E quando ela diz festejando o fato com arrogância de vencedoras, né? Quem seriam essas mulheres que festejavam, né? As feministas. E talvez as mulheres que estavam vendo nisso como um austero dever, né? Tanto para essas mulheres quanto para as outras, né? E o leque grande que fica entre elas, vamos dizer assim. De qualquer maneira, a gente tem que aceitar, né? Então, esse já seria uma contradição, né? Um pouco nessa ideia de que, de olhar, né, com dúvidas a respeito do que estava acontecendo. Não, a gente vai ter que se integrar, né, na vida política da nação. Como ela diz, como a cada direito corresponde sempre uma obrigação, a mulher ganhou principalmente novos encargos, aos quais não pode e não deve fugir, e não fugirá. Há no fundo da alma feminina, talvez pela obscura e trabalhosa posição, que sempre foi a sua, uma nítida consciência do dever. Longos séculos de dedicação, de paciência, de humildes labores e ignorados heroísmos, de existência de mães de família, em suma, o que resume tudo, disciplinaram-na e lhe deram uma clara e simples compreensão de sua missão. Basta voltar os olhos para trás, olhar para a nossa história, não a dos compêndios, mas a história sem histórias, a da lenta formação da nacionalidade, para ver de que são capazes as mulheres. Foram elas, foi a sua fé um pouco ingênua, a sua honestidade muito pura, que deram ao Brasil o único cunho realmente forte que tem, a sua robusta organização familiar. Bom, então, quando ela diz isso, o que chama atenção é essa ideia, né, de que a Lúcia parece que no texto ela vai a todo momento criando esse contato, né, de pensar que aquilo que foi feito até então, aquilo que as mulheres desempenharam, né, que talvez hoje esteja sendo colocado em dúvida, né, a importância do que essas mulheres de família, mães de família fizeram, né, ela
parece que faz uma intermediação no sentido de não, ninguém está desvalorizando o que foi feito, olha a importância do que foi feito, né? E basicamente o que ela coloca como algo bastante importante é essa ideia da organização familiar, né? Isso é uma questão que vai aparecer em outros textos, enfim, acho que a defesa da importância da família, dos valores, do afeto, enfim, isso é uma coisa que está bastante presente nos textos da Lúcia. Agora, claro, né, imagino que até pela trajetória dela e por outras coisas que foram ditas adiante, que não é aquilo que se pensa a respeito de um modelo tradicional da família, né? Isso é um pouco... ela não toca nisso. O que ela fala é simplesmente a questão do afeto, né, da dedicação e de como que as pessoas precisam dessa ideia de lar, né? Isso é uma coisa que está bem forte nos textos dela. Então, passando adiante, ela segue, então, falando, né, continua nessa questão de elogiar a importância do trabalho das mulheres, né, até então. Então, ela diz, mas hoje já não podemos ser somente mães de família, não podemos imitar em tudo nossas admiráveis avós. Para servir, e o grifo é dela, né, para servir com eficácia, é imprescindível fazê-lo de acordo com a época. A vida moderna está a exigir a colaboração feminina e a esperar muito dela. O movimento feminista que agitou todo o mundo civilizado não pode ser atribuído apenas às reclamações de algumas descontentes que não se queriam resignar ou alçar a serem apenas mães de família. Obedece a causas muito mais profundas e mais justas. Bom, então aqui ela faz essa mediação, né, no sentido de não vamos desvalorizar, né, o que foi feito, aquilo que, né, pelas nossas admiráveis avós. No entanto, não dá para a gente achar que isso é só algumas descontentes, né, que estão querendo criar confusão, né. Mas, por outro lado, ela também dialoga com essas mulheres que estão, talvez, um pouco em dúvida, quando ela diz que não queriam se resignar ou alçar, né. Então, essa coisa de que, de um ponto de vista, esse papel da mulher é um grande desafio, né? As mulheres que viveram isso sabem, né? E um desafio e uma coisa nobre, e, né? Enfim, tudo que cabe aí nesse alçar. Então, ela tenta fazer essa mediação entre essas mulheres, né? As diferentes mulheres que estão aí no panorama. E depois, a próxima... é interessante porque, de alguma forma, ela se volta um pouco para os homens, né? Para que certamente eram muitos leitores, se não a maioria, né, do periódico, já que, como a gente está vendo nas outras palestras, né, a participação feminina foi iniciar assim com regularidade, né, dentro de colunas de opinião. Foi a Lúcia que inaugurou isso, né, de uma forma sequencial, né. Tinha no estudo da Ana Maria Magaldi, que eu comentei antes, ela chegou a dizer que durante todo o período ali da década de 30, antes da presença da Lúcia, tinha duas poesias de mulheres e um artigo esporádico, né? Que a Lúcia foi a primeira que lançou esse artigo de opinião e com uma sequência, vamos dizer assim. Então, diz ela, né? A sociedade organizada e dirigida exclusivamente por homens tinha de se ressentir dos defeitos que a luta pela vida imprimiu à mentalidade masculina. Foi cada vez se fazendo mais dura, mais áspera, mais tensa. Eriçam-na os embates das ambições, asfixiam-na a angústia das emulações, e os ódios sobrevêm, e a inquietação e as guerras. Ora, estava se tornando por demais desconfortável, quase irrespirável, a atmosfera do mundo. Foi então que o anseio surgiu pela participação da mulher. Ela entrou como um elemento moderador, de doçura, que trouxesse para a vida de fora o suave ambiente do lar. Bom, aqui o que ela faz, né? Então, certamente uma ideia que hoje já, né, não dá mais para defender sem entrar numa briga, né? Essa ideia de que a mulher tem uma doçura, né? Uma natureza mais calma, uma natureza mais sensível, né? E coisas assim, né? De colocar as coisas dessa maneira. Mas, de alguma maneira, ela faz assim um movimento em torno de mostrar algum valor que ela entende naquele momento como um valor feminino, né, e que ele traria benefícios, vamos dizer assim, ao se tornar parte do mundo social mais amplo, que não apenas aquele doméstico, né. Então, aqui entra muita questão
né, como ele fala, um mundo mais tenso, né, as ambições e as guerras. A gente também tem que lembrar que esse é um período que no Brasil mesmo a gente estava tendo, né, a questão do Getúlio Vargas, os confrontos de ideias, né, já tinha tido a Primeira Guerra Mundial, e que foi uma questão muito importante que apareceu em muitos textos, inclusive na ordem, fora, né, com muitas questões a respeito disso, e a ideia de que a mulher, então, poderia agir de uma forma diferente. E aí ela diz, né, justamente a questão do título que ela diz do perigo do feminismo, agora ela apresenta o que ela considera, então, esse perigo, né? Mas o perigo é justamente que ela não consiga, ou seja, né, não consiga trazer para a vida de fora o suave ambiente do lar, que seja mais fraca, que se deixe contaminar, que ao roçar dos interesses soltos se lhe polua o desinteresse, que perca o equilíbrio moral, ritmando-se e se guiando também pelas paixões. Ainda agora não se alvitrou o seu aproveitamento para o serviço militar? Ideia lançada ligeiramente, a que sem dúvida o seu autor não ligou maior importância, mas representa um grave indício. Não tentarão os homens amoldar ao seu feitio a companheira? Então, aqui o que a gente vê? Que ela, mais uma vez, né, a questão da mulher no serviço militar, aquilo parecia uma coisa absurda para ela naquele momento. Hoje, essa questão das profissões, né, que as mulheres estão assumindo, que eram mais voltadas para os homens, isso também é outra questão que certamente seria repensada se esse texto fosse hoje, né, mas também a questão de que a defesa dela é um pouco assim, não, que a mulher, ao assumir esse papel, né, fora do lar, que ela não se deixe amoldar por aquilo que a pessoa, né, quer que faça, que as suas ideias sejam a repetição dos problemas, né? Então, a mulher tem que trazer a sua própria contribuição, aquilo que ela entende que é uma diferença. E essa diferença, para a Lúcia, depois fica mais claro, até por isso ela fala do serviço militar, tem a ver com a ideia da paz, né? Uma defesa de um mundo, né, livre dessas paixões, e que seriam essas paixões que nos levariam à guerra, né? Então, aí, ao final do texto, então, se desvenda, assim, um pouco do que é essa ideia, né? Então, ela diz, aproveitar a mulher para preparar a guerra, embora como enfermeira, é desvirtuar o seu papel. Que se preste quando se desencadeia a tormenta, nada mais natural. Mas, em paz, educá-la para a guerra, familiarizá-la com essa perspectiva é quase um crime. Pelo menos uma imprudência de incalculáveis consequências. Nada corrompe e desmoraliza como hábito. Por isso, é mistério conservar carinhosamente o seu horror às armas. Mais primitiva do que o homem, porque menos intelectualizada, ela será um monstro no dia em que se lhe despertarem os apetites de violência. Convulsionará ainda mais o mundo. Todo cuidado é pouco para mantê-la serena, fiel a si mesma, ao seu passado de abnegação e de sacrifícios, porque só assim terá um sentido a sua evolução, só assim não trairá a sua altíssima missão social de pacificação, de construir a paz das nações com a paz dos espíritos, criando nos filhos o instinto da paz, criando na sociedade a paz dos instintos. Bom, enfim, depois de toda essa trajetória, né, então, em que ela fala sobre o voto, se é importante ou não, o que a mulher tem que fazer, né, essas discussões que vão e voltam, ela vai fazendo esse diálogo. O que fica nítido nesse texto é um pouco assim, não há discussão, né, sobre a mulher votar ou não, se isso é importante ou não. E vai ser, já está definido, né, agora o que importa discutir é sobre como a gente vai se comportar. E uma das questões que parece que a defesa dela é: não vamos assumir aquilo que está errado, que no entendimento dela chegamos à guerra muito porque os homens, né, têm uma, como se diz, uma predisposição à violência, a esse mundo de ansiedade, né, como diz, de ambição, e que por isso a gente chegou onde chegou, né? E se a gente tem alguma coisa a contribuir como mulher, é participar deste mundo e, através dessa participação, dar continuidade a algo que já foi desenvolvido dentro de casa, que é a noção, né, de que a mulher, ao criar os filhos, a ter digamos assim, esse espaço de paz, né, e de afeto
dos lares para que ele se transborde para fora, né? Um pouco essa ideia que eu leio um pouco assim nesse texto, embora com uma série, né, de questões que a gente fica, claro, né, muito desconfortável, porque tem muita ideia que realmente hoje já não tem condições, né, de defender, como essa ideia de que a mulher tem uma predisposição a uma natureza mais pacífica, né? Agora é interessante que ela diga, né, que a mulher é mais primitiva porque menos intelectualizada, porque a ideia de que a mulher deve ter, né, acesso ao estudo, a uma ampliação, né, do seu universo, isso é algo que aparece em outros textos. Então, se ela tem algumas coisas, né, que nos incomodam, por outro lado, outras a gente vê que a Lúcia já está, até por experiência própria, né, ela é uma mulher intelectual e sempre teve acesso à leitura, uma vida fora da casa, até porque a gente depois vê, ela vai casar já com 39 anos, né, o que para aquela época é bastante tarde, né? Então já seria uma série de coisas que a gente tem que pensar em relação ao que ela quis dizer. Eu trouxe alguns trechinhos das outras, essa eu quis então ler inteira para a gente ter uma noção de como que ela vai construindo esse diálogo com diferentes mulheres, né, com os homens também, né, e como que várias perguntas são lançadas, algumas respondidas, outras não, né, mas como que ela vai construindo esse diálogo, e algumas outras ideias que vão reforçando, trazendo novos elementos para pensar sobre essa mulher desse período e o que a Lúcia pensava, né. A segunda crônica, então, o Cristianismo e a Paz, pelo título já veio novamente essa ideia, né, de que como a paz ela é uma coisa importante, que é algo que tem uma preocupação muito grande naquele momento, né, então ela diz: mas se o nítido realismo conferido pela consciência do mal não nos permite esperar uma humanidade perfeita, sem ódios e sem rivalidades, a confiança na redenção sempre renovada nos impele a agir como se o fizéssemos, e a tentar tudo, embora certos de conseguir muito pouco. Ou seja, né, se a gente tem uma consciência do mal, e a gente sabe que a humanidade não é perfeita, né, que a gente tem ódio, que a gente tem rivalidades, tem tudo isso, por outro lado, a gente confia, né, nessa redenção, e por isso a gente faz de conta que não existe o mal, né, a gente fica acreditando que vai conseguir modificar o homem, né. Então, ela diz, e a tentar tudo, embora certos de conseguir muito pouco. Não devemos, é verdade, contar com uma melhoria do gênero humano, mas devemos contar com a ação sobre o indivíduo. A educação não pode tudo, mas pode muito. Mas para que a igreja possa aproveitá-la para fazer cumprir finalmente no mundo a sua mensagem de paz, é indispensável o esforço de cada um de nós. A doutrina consegue menos nesse ponto do que a lenta formação das mentalidades no recesso dos lares. A mulher, a educadora natural, compete a maior parte da delicada tarefa. Criar o instinto da paz, não nas gerações futuras, que seria talvez até uma heresia, mas em cada criança, fazer com que se veja na guerra um crime, eis a sua grande, sublime missão. No dia em que cada soldado marchar com a convicção atroz de estar cometendo um crime, ter-se-á feito mais pela paz do que todos os tratados e conferências. Estes, mesmo os melhores, são elementos coercitivos exteriores, e os únicos freios realmente fortes, realmente seguros, são os interiores. Só a alma existe em última análise. Bom, nesse aqui, então, novamente, né, essa questão de dizer que o homem é imperfeito, mas que a gente pode educar, né, e diminuir essa disposição para a guerra, vamos dizer assim, né, e como que ela, embora levante a importância, né, da doutrina da igreja, dos tratados e conferências, das tentativas, digamos assim, coletivas de frear essa violência, ela, por outro lado, volta a reforçar isso, né, a importância dos freios interiores e de uma educação que é feita desde cedo, né, com a criança, com a educação dos filhos, para tentar criar uma consciência, né, um sentido de paz que é mais duradouro. Isso é interessante, tem uma parte, acho que dessa crônica que ela chega a dizer que a gente falhou como mãe e tal, porque, né, chegamos onde chegamos. Isso é um pouco, até pensando hoje, né, a gente pensa sobre a questão do machismo também, então tem um pouco essa ideia, as mulheres sempre se culpando, né, eu sou culpada também porque não criei homens não machistas, então é
é um pouco esse exercício que ela faz ali também na crônica, de dizer, né, que as mulheres tinham falhado nisso, porque a gente chegou, né, em tanta violência, quer dizer que essa educação também foi falha, mas a gente segue acreditando, né, como ela disse, confiança na redenção sempre renovada, né, para que, então, isso seja vencido. Bom, numa próxima crônica, ela vai dizer a questão de uma palavra, né, que estava muito em voga e como isso alterava os ânimos, né? Então ela diz o seguinte: certas palavras existem que precisariam, ao menos por algum tempo, ser riscadas dos dicionários. Aí ela diz, né, até palavras que já perderam, né, ficaram gastas, né, batidas, mas também outro tipo de palavra que são aquelas que adquirem uma influência exagerada. Dinamismo, por exemplo, né? Entrou em circulação quando os modernistas patrícios, seguindo as pegadas de Graça Aranha, descobriram a época da máquina. E de então para cá tem feito carreira brilhante. Tão brilhante que a nossa burguesíssima e pacatíssima gente, afeita a gostosa moleza tropical, convenceu-se de que de fato estava numa era dinâmica e entrou a viver apressadamente. E se isso é nocivo aos homens, ainda o é mais às mulheres, cuja placidez e até mesmo cuja aparente frivolidade foram sempre preciosíssimos para o bom andamento das sociedades. Bom, aqui eu acho interessante, porque essa ideia de que a palavra é dinâmica, né, e como que isso tornou tudo muito apressado, de novo a ideia de que as mulheres, né, a placidez, a aparente frivolidade, então para ver que, né, ela vai, obviamente, né, só faltava ela, mulher, também dizer que as mulheres eram frívolas, mas essa ideia de que se vende, né, de que as mulheres seriam frívolas, né, mas que ela nega, e ao mesmo tempo a ideia de que as mulheres são plásticas, que ela reforça, né, um pouco essa ideia, mas ela, na verdade, vem a serviço de uma outra argumentação que vem na sequência, né, que é justamente, ela vai falar sobre a importância de um hábito que estava se perdendo por conta desse dinamismo dessa vida apressada, que era o hábito de conversar, né? Então vem na sequência aqui um outro trechinho. Então ela fala das mulheres, né, da outra geração. Então, mesmo criando filhos numerosos, achavam vagares para tornar suas casas lares de verdade, centros de reunião, para manter as amizades, para fazer essa coisa de aparência fútil, né, e aí a frivolidade, que acham que é frivolidade, né, mas de incalculável valor, conversar. O encanto e a virtude das longas conversas, íntimas e despretensiosas, de coração e espírito abertos. Quantas dolorosas barreiras derrubam, quanta crise, quanto erro evitam ou remediam. Creio que se poderá reconstituir a mentalidade de um povo sabendo como e onde conversava. E um dos sintomas mais alarmantes da nossa época é talvez o de estar deixando perder-se esse hábito honesto e amável. Sem dúvida, a vida tem mudado. E o trabalho feminino, que arranca de casa as moças, é indispensável em muitos casos. Mas se lo há em todos, não se estará também nisso exagerando a ação do determinismo econômico? Esse é um outro fragmento, né? Mas comentando, então, tudo que está aqui, acho bem interessante essa discussão sobre o hábito de conversar, né? E como que essa ideia da pressa e de uma vida mais dinâmica estava acabando com isso. Aqui eu não citei o trecho, mas ela comenta especificamente que as mulheres que antes tinham como hábito receber as amigas para conversar, agora, até por conta dessa ideia da vida dinâmica, estavam recebendo as amigas para jogar, né? E aí ela comenta assim, tipo, como que desperdício, né? Aquilo que seria um momento enfim, de desabafo, de reflexão, enfim, as pessoas estão naquele momento de desatinado, né? Que o jogo proporciona que as pessoas não têm interação nenhuma, elas se divertem, mas não conversam e não interagem de uma maneira mais concreta. Também ela abre espaço para um outro hábito que estava entrando, né, nos hábitos femininos, que era o hábito de fumar, e aí ela até diz esse ainda pior, né, do que o de jogar, não fica muito claro, mas dá a entender que tem a ver com a questão da saúde mesmo, né, que então seria um prejuízo duplo. Mas aí ela entra nessa questão do trabalho feminino, então é uma pergunta que ela faz, né, será que não estará também nisso exagerando a ação do determinismo econômico? É interessante que as questões sobre o jogo e o fumo, ela não pergunta, ela afirma.
E aí, quando ela faz essa pergunta, bom, ela tem dois aspectos. Um que seria a pergunta talvez seja mais, como se diz, quando tu pergunta, tu assume um diálogo mais forte com o outro, né? Tu provoca mais o outro a pensar, mas por outro lado também tu não é taxativo, né? Tu faz uma pergunta, talvez é uma dúvida que a própria Lúcia, que a gente poderia pensar, essa é uma questão do trabalho feminino, é algo que ela fez muitas crônicas pensando sobre isso, os limites, né? Para a mulher trabalhar, pensando em todo aquele contexto que estava colocado ali. Eu hoje estava relendo essa apresentação para fazer, né? E lembrei que ontem mesmo eu recebi um vídeo desses, né, de WhatsApp que mandam, e era a Maria Rita Kel falando sobre a questão do trabalho, né, da exploração do trabalho, e aí alguém pergunta assim, mas não seria mais tranquilo se a gente pensasse na questão do gosto, né, de fazer o que gosta, isso não minimizaria o sofrimento? E ela diz algo como, vou ter que fazer uma provocação, né, a pessoa tem que trabalhar muito e ainda querem que tu goste de trabalhar, e aí ela diz, eu sou, né, escolhi a profissão que eu tenho, gosto dela, mas isso não quer dizer que eu gosto de trabalhar muito, né, e o problema do trabalho é o excesso, né, é tu ficar preso a algo por muito tempo para o enriquecimento de outra pessoa. Então, aqui eu acho que também essa discussão, né, guardadas todas as proporções, mas acho que para a gente pensar assim, naquela época não se cogitava a ideia de que o homem trabalharia menos, né, para que a mulher trabalhasse um pouco, vamos dizer assim, ou qualquer outro tipo de configuração, né, do trabalho. Então, hoje também essa ideia de que ali é quase como considerar que o determinismo econômico no sentido de ganhar mais, é uma coisa de ambição, né, exagerada, mas não se está falando disso, né? Hoje, se a gente for pensar, as diferenças sociais eram grandes naquela época e agora parece que mais ainda, né? Se a gente for pensar na questão de que, às vezes, a mulher e o homem e os filhos todos trabalham e não conseguem receber o mínimo, né? Então, isso já seria uma questão a ser recolocada, né? Mas certamente ali era essa ideia de que uma mulher era importante que trabalhasse, mesmo que não fosse necessário economicamente. Então, acho que é uma pergunta que vai voltar, que essa é um tema que vai aparecer em outros textos, né? E que acho que a própria Lúcia tem respostas variadas em relação a isso. Por exemplo, na próxima crônica, ela vai falar um pouco sobre o que está tão difícil, né, de aceitar. E aí ela faz toda uma explanação que tem a ver com o próprio contexto de maior preocupação coletiva, né, e como que nesse momento de preocupação coletiva, que mesmo com as divergências, né, das correntes sociais do momento, a mulher estava no outro caminho, a mulher estava querendo uma libertação, né, uma ideia de preocupação mais individual, né, num momento em que a preocupação era coletiva. Então, olha como ela inicia a crônica, ela diz assim, quem assiste de fora, espectador leigo, mas interessado, tanto mais interessado até quanto mais leigo, tal a voga da sociologia, a dupla evolução da sociedade e da educação feminina, tem a estonteante impressão de que caminham em sentidos opostos. Com efeito, com ou sem razão, decretou-se a falência do liberalismo. Os famosos direitos do homem já não são sagrados nem intangíveis e vão cada vez mais cedendo passo aos direitos do grupo humano. Quer tendo uma ditadura, a centralização do poder do Estado, quer visem a supremacia de classes, todas as novas diretrizes sociológicas exigem o sacrifício das conquistas individualistas do século passado. Todas repousam sobre a absorção do particular sobre o geral. Ora, é precisamente neste momento que a mulher vai sendo levada à autoafirmação, ao individualismo. Então, o que ela coloca aqui, né? Então, essa ideia de que tem um descompasso em relação a como que as preocupações sociais, elas estão muito mais voltadas, né, a uma ideia de lutar pelos direitos do grupo humano, né, uma coisa de conquista coletiva, como que uma própria ideia de engajamento social, que era muito forte nessa época, né? Me lembrei até agora do Wilson Martins dizendo que naquela época o intelectual não tinha saída, ele tinha que optar, né? Os caminhos direita e esquerda eram necessários, não tinha como não se colocar
nessa questão. E aí, bom, como ela vai dizendo, de alguma maneira isso eram pensamentos a respeito do que a gente deveria fazer coletivamente, né, se fossem o pensamento como fosse, né, de diferentes correntes, mas que nesse caso o individualismo que seria né, proposto nesse momento para a mulher estaria destoando disso que estava em termos sociais. Aí ela diz o seguinte, e aí é interessante porque ela obviamente reconhece também valores naquilo que a mulher conquistou, né, com esses avanços. Então, aí vai ela e diz o seguinte: agora que ele, né, o liberalismo agoniza, ensina uma menina a pensar em si, cogitam das suas necessidades de ser independente, abrem-lhe novos rumos, onde a sua finalidade já não é unicamente transmitir a vida, mas viver a sua vida, que não será incompatível com o casamento e a maternidade, mas não se dissolve neles. Uma educação mais preocupada com os direitos da mulher do que com os deveres da mãe. Também dessa direção já vamos podendo apreciar os resultados. Maior aproveitamento das capacidades intelectuais, maior iniciativa, maior coragem, enfim, uma eclosão mais perfeita da personalidade. A moça solteira já não é um destroço vegetando, a expensas dos parentes, humilde e humilhada. Sob o ponto de vista pessoal, o progresso foi considerável, mas o perigo é justamente este, o de cuidar demais do ponto de vista pessoal. Então, aqui, só para a gente ver que os textos dela têm isso, né? Vão trazendo as questões as vantagens e desvantagens, né? Aqui ela não trouxe o trecho também, mas tem um trecho em que ela diz, né, da tristeza que era uma mulher viver às custas do marido, ou que era pior, né? Aquela mulher que não conseguia fazer aquilo da sua vida, aquilo que era o esperado, né, que era o casamento. Então, uma mulher que não era casada, não tinha filhos, era uma frustrada, porque ela parece que só servia para isso, né? E aí a gente não tem como não pensar que nessa época a Lúcia já estava com mais de 30 e que talvez essa sombra, né, da solteirona já estava também no pensamento dela, então não tem como ela já não simpatizar, no mínimo, né, com essa preocupação. Então, ela enaltece todas essas questões, né, de como que uma educação já deu resultados, né, como é importante a mulher ter acesso a uma formação maior, né, mas, por outro lado, então, esse seria o perigo de que dela pensar no ponto de vista pessoal e não no coletivo. E aqui, especificamente, o que ela está muito preocupada e que ela desenvolve é a questão da maternidade, que é para ela, talvez, o principal empecilho, a principal preocupação nessa mudança, né, de hábitos e como que a mulher passaria a integrar o mercado de trabalho e conseguiria conciliar tudo, né? Então, esse é o ponto que ela desenvolve, então, adiante. Então, ela diz assim: será um bem para a mulher ter tido seu 89 com mais de um século de atraso? Isso não a desequilibrará em vez de sintonizar, né? Aqui ela está falando da Revolução Francesa, né? A ideia de que a liberdade, a igualdade, enfim, né? Mas que para a mulher chegou um pouco tarde em termos históricos, e como que isso, de acordo com o momento, poderia ser difícil, né? E aí ela defende, então, qual é o grande problema para ela nessa questão da liberdade para a mulher também ter atividades, né, do trabalho, enfim, e buscar a sua vida, né, viver a sua vida, né. Então, ela fala: sua grande função foi e será sempre a transmissão da vida, missão alta entre todas, mas fatalidade biológica que a obriga a restringir a sua atividade. A ser apenas mãe, e isso é muito, durante a gestação e a primeira infância dos filhos. A sua libertação econômica não estará intimamente ligada à libertação da maternidade, vindo desta e a agravando? O texto segue, mas basicamente esse é o ponto principal, né? E aí essa é a dúvida que se coloca. É óbvio que aqui não se cogita de que a mulher, então, né, não necessariamente precisa ser a única a cuidar da criança, né, a gestação certamente, mas isso é uma questão que até hoje ainda a gente está enfrentando, né, a questão da licença maternidade, licença paternidade, né, o quanto que seria um ganho, inclusive para os homens, ter um período maior de contato com a criança, o quanto isso pode ser importante e prazeroso, né, para os filhos, não apenas
esse vínculo com a mãe, mas por que não um vínculo com o pai, né? Então, isso não se cogitava, porque realmente eu imagino que hoje já é difícil, e parece que em vez de ir para frente, às vezes a gente dá uns passos para trás. Aqui ela não imagina, né, como seria possível. Então, basicamente é isso, ou a mulher está cuidando dos filhos, ou a criança vai estar abandonada, né? Isso é uma preocupação que a gente vê também na ficção que a Lúcia escreveu. Adiante eu vou ver se consigo ver um trechinho para comentar. Mas isso também era algo que, como ficcionista, acabava aparecendo, né? De uma forma também, assim... como é que eu vou dizer? A ficção tem essa liberdade maior, né? As questões não vinham com um discurso pronto, mas tinham personagens, né? Cada um com uma opinião, e o leitor é que fazia um pouco a sua leitura a respeito do que ele acreditava que era válido ou não, né? Mas então esse é sempre um ponto que volta e meia ela traz, né? Esse conflito entre o trabalho feminino e a maternidade. E aqui essa crônica, eu trouxe um pedacinho, eu acho que essa é talvez das mais estranhas para hoje, porque ela é bastante até engraçado, né? Porque ela diz: os meios, os mais austeros, sempre aceitaram entre sorrisos de malícia e quase de conivência os deslizes dos homens. O pudor, a fidelidade conjugal, a castidade, todas essas vitórias do cristianismo sobre o animal humano foram sempre virtudes quase exclusivamente femininas. E se agora tudo estremece e ameaça ruir, é que a mulher começa a se revoltar contra essa moral unilateral. Então, o que ela começa a dizer aqui, né? De que bom, a moral era unilateral, né? A mulher aceitava tudo que o homem fazia, enfim, que ela considera erro, mas aí o que ela acha é que a mulher estava, nesse momento, assumindo a moral dos homens, ou seja, em vez de os homens se corrigirem, a mulher estava tentando ter o mesmo tipo de comportamento, o que para ela era algo assim impensável, né? Assim, né? Pelo que está aqui no texto, por outras coisas daquele momento, né? Enfim, a gente está tratando especificamente nesse período aqui, nessas crônicas, mas o que eu acho interessante é que ela já percebia que o que ela sentia, né? O que ela não conseguia muito bem aceitar dessas mudanças, não era exatamente o que a nova geração provavelmente pensava, né? E que também o que ela sentia era muito diferente da anterior. Nessa mesma crônica, ela vai começar a crônica dizendo o seguinte, né? A evolução, desde que tem o seu ritmo apressado, desordenado, cresce em revolução. O R, a mais ou a menos, é uma função do tempo. Assim sendo, pode ser considerada como verdadeira revolução a transformação febril por que passaram e vão passando as mulheres. A maior revolução, talvez, do nosso revolucionado mundo, e até certo ponto, o germe das outras. Entre a geração de nossas mães e a nossa, um abismo se cavou. Modos de sentir, de pensar, de agir, divergem quase totalmente. E agora, com a ingênua surpresa que todos experimentamos ao ver que a vida não parou conosco, já vamos percebendo diferenças entre nós e a camada mais jovem. Então, é um pouco isso, assim, né? Eu acho que mostra bastante, em vários momentos das crônicas, ela menciona isso, né? As coisas mudaram muito rapidamente, né? E a ponto disso de ter uma diferença enorme entre a geração da nossa, enfim, da geração dos mais antigos com relação à geração dela e com relação às moças mais jovens, que já assumiam muito, né, esses novos comportamentos. Bom, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, mas imagino que já foi bastante, mas queria pelo menos pegar um trechinho, então, do Insurdina, que é enfim, é o segundo romance. É um pedacinho, então, que está aqui. Era preciso agir, né? Essa, na verdade, só para situar, isso é um pensamento da protagonista, que é a Cecília, uma jovem, assim, também em torno de 20 e poucos anos, está sendo, assim, atordoada pela família, se deve casar ou não, quem são os pretendentes, né? E ela, então, está num momento de reflexão, ela sai na casa de umas tias, que ela estava com aquela vida assim, tipo, terminou a escola, estava em casa, e aí, eventualmente, visitava as tias, cuidava das coisas da casa, mas, né, não sabia muito bem o que fazer. Né? Uma moça de classe média alta, né, é daqui que nós estamos falando, né?
E ela diz, era preciso agir, fazer uma tentativa qualquer, boa ou má, não importa. O que não poderia era continuar a abster-se. Não era natural que se sentisse bem assim, sem pretender nada. Não era natural, mas era tão bom. Só ficava satisfeita quando não desejava nem esperava. O desejo era um começo de ação. Comunicava-lhe toda a trepidação da luta, uma tensão desagradável, quase dolorosa. Voltou a Flamengo com a ideia fixa de realizar alguma coisa. Não poderia continuar a arrastar essa vida insípida entre costuras e visitas. Uma tarde encontrou uma conhecida que lhe disse estar trabalhando como datilógrafa na Light. Você nem calcula como é bom trabalhar. E isso foi um raio de luz para Cecília. Então, só para comentar, assim, para dar um certo panorama, assim, do que foi a Lúcia ficcionista, né? Isso é um livro, um romance do mesmo período dessas crônicas lá para a revista Ordem, em que ela coloca essa personagem que ela fica encantada com a ideia e tenta defender para o pai, né? O quanto aquilo era importante, que a vida de trabalhar só na casa não era o suficiente, né? Que ela precisava descobrir quem ela era e tudo mais. Então, são alguns diálogos e comentários, assim, bem bonitos até sobre essas necessidades que a Cecília tinha. E, em contraponto, a gente vai ter o pai dela dizendo, não, mas o que tu quer trabalhar fora? Vão pensar que eu não consigo te sustentar. Não, mas olha aqui, tem os meus livros, tem o meu escritório, arruma aqui, quer uma atividade, tem aqui, né? Então, e ela via como ele não conseguia entender as necessidades dela, tenta falar com um amigo, que né, vendo assim na perspectiva da análise do romance, seria uma espécie de mentor intelectual, com quem ela discutia leituras e tudo mais. E aí, quando ele diz isso para ela, o cara está apaixonado pela Cecília e propõe casamento, e ela diz, não, veja bem, eu preciso primeiro descobrir quem eu sou, ter experiências, né? Depois a gente conversa. E ela, de fato, já estava mais interessada nele, mas ele não aceita, acha que aquilo lá era uma desculpa, porque não queria saber dele. E assim, só para dar uma ideia, né, de como que o livro ele vai mostrando essas questões, né? As dúvidas da protagonista são basicamente essas dúvidas que a gente está vendo discutidas sobre outro ponto de vista, né? Do ensaio da Lúcia Miguel Pereira, mas ali eram questões muito pungentes. A personagem não chega a uma conclusão, ela fica vendo a irmã que está casada, mas não vê muita graça naquilo, fica muito preocupada porque a irmã tá com uma vida assim de maior liberdade, mas que está abandonando os filhos aos cuidados dela. E por outro lado, uma outra amiga que tinha tido muitos filhos e ela fica vendo aquela realidade, não achava que aquilo era para ela, né? Então fica naquele impasse de tentar saber qual é a saída para mim, né? Então eu acho que são muito importantes esses textos, essas ficções desse período, porque criam, né, todas essas dúvidas aí. Então, só para mostrar aqui a obra original, aqui a ficção reunida que saiu pela editora que é acessível para quem tem curiosidade, né? E aqui, só para fechar, tem esse artigo que eu comentei de 39, que ela faz a respeito do centenário, em homenagem ao Machado, e que eu acho que é interessante porque a gente também para perceber que a Lúcia ela não participou diretamente do Centro Dom Vital, em algum momento ela sentiu necessidade de se registrar como alguém que não compartilhava já, né, ou não sei se em algum momento compartilhou plenamente, mas ela diz, né, não sei se fiz bem, perdoe-me falar de mim, esse sacrifício se torna por vezes necessário em aceitar o convite para escrever para a Ordem um artigo comemorativo do centenário de Machado de Assis. Em primeiro lugar, porque talvez, guardadas as devidas proporções, nem o grande morto, nem eu, ai de nós, que hesitamos entre tantos caminhos desconhecidos, nos possamos inteiramente enquadrar na ordem que esta revista defende, por muito que ela represente para mim. Além disso, as festas de centenário requerem um tom laudatório que não sei tomar para falar daquele com quem privo, como com um mestre vivo e querido, com quem me habituei a longas e livres palestras, né? Então, isso lá em 39, ela faz esse registro na revista, e é muito interessante porque de alguma maneira ela quer fazer esse registro, né, de que ela está distante, e embora ela seja bastante citada na revista por outras pessoas, né, isso se coloque seguidamente.
Aqui era mais um registro, porque ela, mais adiante, né, em 54, ela tem um artigo importante, As Mulheres na Literatura Brasileira, em que ela fala dessa mudança, né, de que ela não sabia se ela deveria falar sobre as mulheres escritoras ou sobre as mulheres personagens, e que ela se deu conta de que a mudança que tinha acontecido nas personagens tinha sido a mudança que tinha acontecido com as mulheres, né, inclusive nessa questão de que as mulheres já não eram as mesmas, que hoje se tinha muito mais mulheres trabalhando, e inclusive trabalho intelectual, né, aí tem aquela frase, ninguém acredita mais na inferioridade intelectual da mulher, ela registra, e talvez isso explique por que ela diz que não sou feminista, nunca o fui, e já agora nem caberia sê-lo. Né? Então a gente fica imaginando que no pensamento dela as coisas já estavam mais ou menos resolvidas, né? Porque ninguém mais acreditava na inferioridade intelectual da mulher, a mulher estava tendo acesso a muita coisa que não tinha antes, né? Mas ela diz, mas é força reconhecer que tinha razão Virginia Woolf quando no ensaio, né, Um Teto Todo Seu, reputava o mundo da cultura um mundo masculino, do qual se viam excluídas as mulheres. E nada prova melhor quando somos toleradas como intrusas na literatura do que o supremo elogio feito a um trabalho feminino. Consiste em dizer-se que até parece escrito por homem, né? Isso é um elogio que seguidamente ela recebeu, né, um intelectual bem macho, eu acho que tem uma frase assim do Mário de Andrade sobre ela e coisas assim. A Raquel de Queiroz, que foi muito amiga dela, também, né, tem a história clássica do Graciliano Ramos, que disse que quando leu 15 achou que tinha sido escrito por um homem, né, e ele disse assim, para mim a surpresa era para uma mulher e uma mulher jovem, né, então ele fica, isso está registrado numa crônica, enfim. Isso é muito frequente, né? Uma certa, até uma certa dificuldade, né, em lidar com essas mulheres que até então assumiam esse lugar de reflexão, né? Porque como apareceu antes, a mulher até tinha uma participação maior, mas era no gênero da poesia, né? De um tipo de literatura que era visto como literatura de mulher, né? Que era uma coisa assim meio frívola até, né? Pensando no termo que ela usou. Mas que essa discussão, esse debater de igual para igual, né? Essa erudição era algo que não era esperado, até porque a gente sabe mesmo, né? Que a diferença de acesso das mulheres foi muito diferente. Deixa eu só encerrar aqui. Botei só aqui um pouquinho as fotos da Lúcia, então, numa outra fase da vida, e aqui ela está junto com o marido, né, com o Otávio Tarquínio de Souza, que também, enfim, grande intelectual. Aqui eles estão ao fundo da biblioteca, né, deles, e no final eu quis trazer, porque vocês têm aí no Rio, agora a biblioteca da Lúcia e do Otávio foi disponibilizada para o público, eles... o filho deles, enfim, essa é uma outra história. Eu comentei que a Lúcia se casou tardiamente, né? O Otávio era 11 ou 12 anos mais velho do que ela, era desquitado. Eles casaram no Uruguai, justamente porque não era possível no Brasil. E logo depois eles adotaram como filho o neto do Otávio do primeiro casamento, né? E foi o Antônio Gabriel, que foi quem batalhou por décadas para conseguir que a biblioteca fosse disponibilizada nos moldes da biblioteca que eles tinham no apartamento, que foi um lugar assim de reuniões intelectuais memoráveis, né? Muita gente passou por lá, gente de todas as, digamos assim, toda a intelectualidade carioca e além dela, além do Rio, né? De várias correntes teóricas, políticas, né? Então, vale muito a pena visitar. Deixo aí a sugestão. Vou pular aqui o assunto, porque eu acho que já me estendi demais. Coloco aqui um pouquinho as referências e volto para a gente poder conversar e eu enxergar melhor vocês, porque eu já me estendi muito, sou muito faladora, e aí a gente consegue conversar um pouquinho mais. Então, deixa eu fechar a apresentação aqui. Agora vocês me veem ou ainda não? Oi, a gente está se vendo já desde sempre, só a apresentação está rolando ainda, agora saiu. Ah, então tá. Não, sim, eu sei que vocês enxergam o pequeno, né? Isso. Bom, permite-me agradecer, muito obrigado pela exposição, né? Ela sim foi longa, mas acho que você não foi uma longa à toa, né? Foi ótimo, você expôs muito bem o pensamento da autora esse tempo todo, fiz várias anotações, inclusive, né?
mostrando uma parte da ordem que eu acredito ser muito desconhecida por muitos, né? Não é a presença de uma autora com essas características. Eu gostaria assim, de abrir o papo, né, e as perguntas, né? Como eu tenho sempre esse privilégio de poder perguntar primeiro, já que eu estou intermediando. Permite-me um comentário, pergunta. Né? Eu percebi uma característica na Lucília Pereira, que era, eu vou usar aqui os termos atuais, né, com risco de ser anacrônico, mas permitindo melhor, eu me expor de uma forma mais simples e melhor. Eu entendi que ela era uma progressista, um termo muito, com muitas aspas, tá? Uhum. Que defendia o progresso, defendia uma característica que pode ser considerada como feminista, embora ela diga que nunca foi. Mas eu achei uma coisa interessante. Era uma conservadora no tipo da evolução, mantendo mantendo o que era antes, né? É uma intelectual que defendia uma posição da mulher na sociedade sem buscar uma negação, uma quebra do passado, né? Eu acho que ela tem essa linha de continuidade. A mulher vai evoluindo, vai colocando novos, evoluindo o termo que ela usou também, né? Esse termo também pega uma mulher, ela mesmo usou esse termo evolução, ou vai ganhando novas funções, tendo mais presença na sociedade, embora ela não descaracteriza ela como uma possuidora de uma natureza, uma característica própria que é o instinto do homem. Né? Então, eu tive essa percepção, que era o que não a coloca como uma reacionária também. Né? É um conservadorismo que não é estagnado. Foi essa a minha impressão que eu tive. E seria até, eu considero um conservadorismo positivo, né? Sobretudo a gente colocar ela lá na década de 30, né? Na década de 60. Isso, eu queria que você comentasse isso. Depois eu posso fazer uma outra pergunta ou comentário também. Tá? Não, esse é um impasse, né, Jefferson? Essa foi até uma dificuldade de apresentar aqui, porque, na verdade, muito do que ela diz, especialmente como eu disse, né, se tu pega uma frase isolada, nossa, tem coisas ali, né, que a mulher é educadora natural, né, coisas do tipo, a defesa, mas a mulher tem que trabalhar sempre, não, né, tem outras, talvez eu nem peguei, mas tem algumas frases bem difíceis de defender hoje, porque são realmente contrárias a tudo que se foi modificando, vamos dizer assim, né, em termos sociais. Mas, por outro lado, é isso. A Lúcia era uma intelectual que lidava no mundo masculino e estava, eu acho que, em constante reflexão sobre isso, inclusive sobre as suas próprias questões, porque ela, além de pensar sobre o futuro, na verdade, é uma questão que está colocada para ela mesma. Né? Eu acho que a ficção talvez expresse isso até melhor do que os ensaios, porque a ficção abre esse espaço, né, para contradição, para essas dúvidas, né, sem que eu precise resolver ou defender algo com muita clareza, né. Então, eu acho que tem isso, ela não negava muita coisa, então, embora ela se diga, não fui feminista, nunca fui, talvez até por uma questão, ela nunca se colocou nessa posição, né, nunca defendeu muito claramente algumas questões. Ela era uma mulher, então, embora eu falei, né, que ela casou tardiamente, né, numa série de questões que poderiam ser mal vistas pela, digamos assim, noção mais tradicional da família, mas, por outro lado, ela era uma mãe tradicional, né, os relatos que dizem isso, o Gabriel chega a dizer, ela era uma intelectual, né, que trabalhava incessantemente, ela e o marido, mas ela não deixava de participar das coisas dele, de proporcionar uma infância, de cozinhar, né, de fazer todas essas coisas, digamos assim, da mulher tradicional, né, de exercer a maternidade plenamente. Então, todas essas questões, elas ficam, então, nesses impasses, né, de como a mulher lida com isso, e ao mesmo tempo se mantém no mundo, mas eu acho que também as coisas foram caminhando para mostrar que uma coisa não exclui a outra, né? Era só, acho que um pouco de receio, né? De como as coisas estavam mudando rapidamente e como certos valores ela achava que não deveriam ser perdidos. Mas é muita mudança, né? Muita mudança. Eu acho que teria que pensar muito sobre como ela estaria hoje, o que ela diria hoje sobre várias questões que estão ali. Mas acredito que é isso, a noção de família dela
provavelmente já seria outra, né? Acredito que a Lúcia incorporaria muitas das questões que foram discutidas ao longo do século a respeito das mulheres, ela acompanhou, então acho que isso tudo se alterou, né? Não tem como não alterar o pensamento, tanto pela vida pessoal, né? Da questão ela mesma ter casado com um homem desquitado, fora do país, porque não era permitido, né? Então, isso são coisas que vão se refletir no pensamento também. Acho que é isso. Obrigado. Chiquito, fica à vontade. Está sem som. Sem som. Microfone desligado. Desculpe. Juliana, gostei muito da sua apresentação. Que bom, Chiquito. Você sabe que eu nunca tinha lido nada da Lúcia Miguel Pereira, mas tinha sempre muita curiosidade, porque vi mencionado isso várias vezes em textos do meu avô, o Tristão. Uhum. E foi muito amigo, né? Agradeço você ter trazido, porque fiquei muito impressionado com a sobriedade, como ela escreve bem, essa mulher, é impressionante. Escrevia muito bem. Não é? Tosca, assim, bem objetiva e apresenta, ela desenvolve o argumento tão bem e tal. De modo que gostei muito, foi uma grande provocação que você me fez. Eu diria isso, que ela escreve tão bem que, inclusive, a gente fica tentado, algumas coisas que ela diz, embora o nosso pensamento, às vezes, seja para o outro lado, ela realmente nos faz pensar e duvidar do que a gente pensa e voltar a pensar, né, no lugar da mulher, o que se perdeu, o que se deve manter, o que não. Então, acho uma grande escritora. Ela realmente tem um texto que te conduz, que te leva junto com o raciocínio dela. E até para aproveitar uma homenagem aqui, tem um finalzinho de um texto que diz aqui sobre a morte dela e do marido, e aí vou me permitir ler aqui bem rapidinho. Então, diz assim, nessa apresentação sobre a biografia da Lúcia: ao seu Moroso Lima, amigo de ambos, escreveu como ninguém melhor poderia fazê-lo, com maior beleza e maior compreensão, a propósito desse trágico final da vida dos dois escritores. Aí vem as palavras dele, né? Então, poderia imaginar todas as mortes para Otávio Tarquínio de Souza e Lúcia Miguel Pereira, menos essa que vem santificar uma vida de reciprocidade no amor pelos esponsais do sangue. Tiveram a morte que gostariam de ter, sem precisarem esperar um pelo outro, que é o grande drama da separação na partida. Partiram juntos, mas através de um vendaval de fogo e ranger de ferros, que foi uma contradição abrupta com a vida de ambos. Vida de paz, de mansidão, de estudos, de recolhimento. Né? Então, acho que é uma... Tá sem som. Como esse é isso que você leu agora é um trecho do Tristão, não é isso? Isso. Aqui que está na prosa de ficção, que é o livro da Lúcia Miguel Pereira, mas a apresentação biográfica que é feita nesse livro aparece várias menções, né? Que ele dizia que era um casal, enfim, Tristão e Isolda, alguma coisa assim, deixa eu ver, das letras, e aí algumas referências assim. Você sabe dizer se ela era religiosa, você sabe dizer? Ela teve formação religiosa no Notre Dame de Sion, né? Consta que ela, inclusive, trabalhou em escolas que o colégio tinha, né, para alunos carentes, então tinha alguma relação com isso no início da vida, mas depois eu não tenho muita informação. A única coisa que não aparece ela como sendo integrante do Centro Dom Vital, ela aparece como colunista da revista, mas não me parece que ela tenha tido uma atuação direta no centro depois, né? Eu acho que isso foi é provável que, se eu me lembro bem, tem um dedo do Tristão nisso que incentivou, que tentava aproximá-los, o que na época não devia ser muito fácil, porque era meio contraditório um casal divorciado partindo do Centro Dom Vital, né? Partindo do líder leigo da igreja e tal. Sim.
É algo que não aconteceria se o Jackson estivesse vivo, provavelmente, né? Eu acho que talvez ela não chegaria tanto assim próxima. Vai ter uma coluna, né? Eu acho que, de repente, com a mudança que teve em 29 com a revista, abriu essa pluralidade lá dentro, né? Eu acho que tem toda a razão, Jefferson. Está bem observada. Bom, alguém tem mais um comentário? Os próprios Chiquitos, se tiver algo para falar, uma pergunta. A Juliana, que leu muito dela, ela reflete em algum artigo sobre esse negócio de divórcio e tal, ou não? Olha, deixa eu pensar. Eu acredito que sim, mas eu agora não poderia. Faz 10 anos da tese, já não lembro. Eu lembro especificamente de uma discussão que houve em mais de um texto, né? Que ela e a Raquel de Queiroz, na imprensa, acho que no Correio da Manhã, se não me engano, debateram ao longo de vários artigos a respeito do casamento e carreira, né? A questão de como conciliar essas coisas e discutindo sobre a questão de que se o trabalho feminino era necessário por uma questão financeira ou por outras questões, o que era aceitável, né? Então, mas realmente divórcio eu já não lembro muito bem, mas é provável, porque todas essas temáticas do momento, elas eram debatidas na imprensa, né? Numa imprensa ampla, isso que é o interessante, que a gente perdeu muito, né? Eu acho que em termos de ensaio, o Roncari fala que a Lúcia foi uma das grandes ensaístas de uma geração em que o ensaio ele era divulgado para todos, né? Ele tinha um acesso, claro que a gente sabe que o acesso à leitura e periódicos, né, continua ainda complicado, mas teoricamente muito mais acessível, né? Do que hoje, que as coisas ou é a grande imprensa com um texto mais simples, mais simplificado às vezes. E a questão do texto acadêmico muito mais erudito e de acesso a poucas pessoas, né? A Lúcia era dessa imprensa em que se dialogava com o público de uma maneira mais ampla. Qual é seu e-mail, Juliana, para a última coisa? É julianadinamene@gmail.com. Dá para você escrever aqui no... Eu posso colocar no WhatsApp também, ô Chiquito. Pode? Ótimo. Eu boto no WhatsApp para você, eu tenho o e-mail dela. Pode pôr aí, Jefferson, se... Aqui no chat? Pode botar, não tem problema. Estou à disposição Quer para escrever, conversas então? e trabalhos. Quer escrever? Pode escrever. Deixa eu... Até eu copiar e colar aqui vai ser mais difícil para procurar aqui nas anotações. Eu não acompanhei o chat, não sei se teve alguma coisa, acabei... Não teve. Só o Leandro que pediu desculpa, né, que lamentava sair e saiu apenas. Tá ali. julianadinamene@gmail.com. Estava e agora sumiu. Não, eu coloquei no seu WhatsApp, Chiquito. Já colocou. Para facilitar a sua vida. Lá botei, copiei e colei. Agora a palavra Tá ótimo. Vou passar a palavra, então, para a professora Cristiane Jales. Fica à vontade. Oi, Juliana. Olá. Também quero parabenizar, foi muito bom. Eu vou tentar abrir aqui a câmera, mas se travar, aí eu fecho novamente, porque a minha internet não é muito boa e eu estou no Wi-Fi, não estou no cabo, aí fica mais difícil. Eu vou tentar aqui para você não falar com um C, né? Meio estranho. Olha só, parabéns, também gostei muito da sua palestra. Eu fiquei interessada, não é bem uma pergunta, é só uma dúvida mesmo. Esses textos tinham repercussão na própria revista, ou seja, tinha algum debate com relação ao que ela escrevia entre os membros, às vezes, do Centro Dom Vital que estavam escrevendo na revista? Fiquei pensando se havia alguma polêmica, porque mesmo a defesa dela da questão, né, desse feminino como cuidado, que não é algo, mesmo, há várias linhas da teoria feminista que defendem esse ponto mesmo, né? Então, nem acho que isso seja uma questão conservadora, não. Mas eu fiquei pensando muito no ambiente da revista, né? Essas ideias dela, como é que elas eram recebidas? Se você tem alguma informação sobre isso. Fiquei curiosa de saber.
Obrigada. Parabéns. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Na verdade, eu nunca fiz essa pesquisa específica sobre como que era a recepção dos artigos. Quando eu fiz a tese, eu estava de olho em todas as participações e, né, já era muito. Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe é que ela tinha um tratamento muito respeitoso por articulistas, diretores, né? Eu até pulei ali o slide, porque já tinha ultrapassado muito meu tempo, mas inclusive o Tristão faz um artigo mencionando como ela deveria fazer parte da Academia Brasileira de Letras, junto com outras pessoas que não estavam, né? A gente tem articulistas que eram mais próximos do centro comentando os romances, né? Sempre com muito respeito, os trabalhos de tradução. Então, se a gente for buscar pelo nome dela, esses textos vão aparecendo, né? Tem um texto que, inclusive, fala que, falando de uma escultora, que alguém chega, o articulista, que agora eu não lembro, acho que é José Mariz de Moraes, se não estou enganado, ela diz que era de muita reflexão sobre a arte moderna. Essa Adriana, é um nome, acho que grego, esqueci, de uma escultora que estava na época, né, e ela disse assim, ela é a Lúcia Miguel Pereira da escultura, né, no sentido de que é alguém que tem uma reflexão profunda, uma intelectual, né. Então, o que me parece é que esse posicionamento da Lúcia, até por esse cuidado que ela tinha, né, na forma de falar sobre essas questões do feminino nessa época, que ela provavelmente era bem aceita. Eu arriscaria dizer, embora eu não tenha feito a pesquisa, de que as ideias eram sempre moduladas por essa opinião, sempre muito respeitosa com a história das mulheres, com alguns digamos assim, pressupostos, né, da importância da igreja na formação, com a questão da formação da mulher, enfim, uma porção de coisas, né, que fizeram com que ela fosse bem aceita imagino, pela equipe da revista. Bom, eu acho que essa pergunta da Cristiane é boa, porque um dos objetivos da palestra, do número que vai sair, é instigar pesquisas novas, né? Então, assim, recepção, não só da Miguel Pereira, mas de outros, acho que é um assunto ainda está a pesquisar, né? Eu particularmente não conheço muito estudo sobre a recepção da revista, sobre o conteúdo da revista, o que era lá publicado, mas a recepção dentro e fora da igreja, eu acredito que não tenha muita coisa, não. Então, isso é uma boa provocação para todos, né? Verdade. Bom, alguém mais tem alguma colocação, pergunta? Não? Bom, eu espero que a parte de hoje tenha instigado o pessoal a conhecer mais a Lúcia Miguel Pereira. Me instigou, por exemplo, é uma personagem da década de 30, a partir da década de 30, aliás, muito importante para a história do centro vital e da intelectualidade católica e não católica, sobretudo que ficou meio aí nebuloso saber sobre a religiosidade dela, né? Eu acredito que tenha uma pegada, digamos assim, bem cristã, católica, assim, mas não sei se é de adesão total ao corpo doutrinal, mas é também uma questão meio aberta e também convidativa ao estudo, caso seja possível, né, nesse sentido. Né? Eu tenho uma pesquisada aqui, a biblioteca do marido fica perto do centro também, perto do Centro Vital, né? Ali você deve conhecer, né? Eu fui uma vez, eu fui numa das vezes que eu fui à Biblioteca Nacional para pesquisa, porque eu estava morando em Porto Alegre e ia eventualmente fazer as pesquisas lá. Um dia eu consegui ir lá, tem que marcar horário, bom, porque às vezes a biblioteca não fica assim sempre aberta e enfim, com a pessoa responsável disponível, né? Mas é um lugar muito bonito, dá vontade mesmo de ficar lá estudando, todo reformulado a partir dos moldes da biblioteca original, então é imperdível. Ah, legal. No Rio? No Rio, perto do Museu Carioca, até. Aí fica na Procuradoria, eu não sei se estou enganada, mas acho que é a Procuradoria-Geral do Estado, alguma coisa assim, a instituição que acolheu a biblioteca. Isso um prédio público e que a biblioteca foi montada, porque lá tinha uma sala nas dimensões, foi tudo, as estantes, a máquina de escrever da Lúcia, está tudo remodelado lá, é muito, muito legal. Correspondência tem lá também? Correspondência, tem documentos, a biblioteca foi, inclusive, o Neto fotografou os livros e eles foram recolocados na posição original em que a biblioteca estava quando eles morreram. Então, é uma dedicação, assim, um amor, né, que a gente pode perceber, é muito legal. Pô, agora fica mais curioso ainda de conhecer.
Bom, fica a dica aí, também perto do centro, né? As pessoas também podem conhecer o centro, assim que acabar essa pandemia, né? A gente vai reabrir, espero o final do ano, dependendo de como as coisas vão acontecendo. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela palestra, foi muito boa, sensacional. Agradeço a presença de todos vocês, pelas perguntas e interação, né? Na semana que vem, nós teremos a última conferência do ciclo, né, com o professor Leandro Garcia Rodrigues, que estava aqui agora há pouco, teve que sair por causa de aula, né? O nome da conferência é Poetas e Escritores, Modernismo Brasileiro na Ordem, né? Com ela a gente vai encerrar o ciclo, né? Eu estou preparando a revista, apesar de dos percalços que estou passando na organização, mas será um ótimo volume. É isso, gente. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo a todos aí. Boa noite, eu que agradeço. Tchau, né? Tchau, tchau. Até.